Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o nosso evangelho de hoje está no Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 1 a 11. O nosso evangelho desta segunda-feira santa já inicia com o evangelista João dizendo que havia 6 dias para a festa da Páscoa dos judeus. E aproveitando que Jesus passava por ali, pelaquela região, ele foi à cidade de Betânia, onde morava o seu amigo Lázaro e as suas 2 irmãs, Marta e Maria. E ali, quando Jesus vai ao encontro dos seus amigos, lhe é oferecido um jantar o qual, para eles conversarem, colocarem as conversas em dias, saber como anda o fato da vida de cada um deles. E é claro que também o evangelista lembra que Lázaro é o mesmo o qual Jesus ressuscitou dos mortos. É o mesmo Lázaro que Jesus mandou ele sair para fora. E ali, já na casa de Lázaro, ele se senta à mesa junto com seu amigo e sua irmã Marta servia tanto Jesus quanto Lázaro. E ali também aconteceu um fato interessante. Maria chega e ela não diz nada, ela apenas se prostra diante de Jesus e ali com aquele perfume, como diz no Evangelho, no versículo 3, tomando quase meio litro de perfume de nardo, puro e muito caro, ela ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. Então, é claro, por ser um perfume caro, precioso, ali aquele perfume exalou na casa toda. E também nesse evangelho é curioso o fato que aparece a figura de Judas, o Iscariote, o qual é o traidor entre os discípulos. Então, Judas, sendo aquele que já estava ali no seu coração que ia entregar Jesus, indagou, né, aquele fato. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Mas isso era apenas algo superficial que saía da boca do discípulo, sendo que Judas falou desta forma não porque ele acreditava que ele se preocupasse com a realidade dos pobres, dos marginalizados, dos mendigos, dos cegos, dos coxos. Não, isso, isso ele nunca pensou. Por quê? Porque ele já carregava a corrupção do pecado no seu coração, porque ele já era acostumado, né, a roubar. Então, e ele tinha essa missão também de guardar, né, a bolsa comum, e ali ele aproveitava e roubava o que tinha nela. O que se depositava ali, ele roubava. Ou seja, já mostrava, de certa forma, eh, um caráter mau que Judas Iscariote tinha. Então ele pensava apenas em si, no seu bem-estar, e não se importava com a condição dos outros. Foi por isso que ali Jesus, né, fala no versículo 7, deixa ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Então, ali muitos dos judeus, né, já tendo sabido que era Jesus Cristo que estava ali em Betânia, na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, eles se apressaram e correram para lá, não só por causa, né, para ver Jesus Cristo, o Salvador,
o Messias, aquele que pregava que ele era o Filho de Deus, mas também pela curiosidade de verem Lázaro, né? Porque Jesus tinha feito o milagre da ressurreição na vida de Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro dos mortos e dá mais uma vez não somente a vida humana, mas a vida eterna. Então, Jesus ressuscita Lázaro para dizer para aqueles que estavam que ele, Cristo, ele sendo Cristo e Deus, ele é a vida plena, nele está a salvação. Então, muitos ali, né, viram Lázaro ressuscitado. E ali, a partir desse fato, mais uma vez os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, por causa que, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus, né? Então, para ver, muitos deixaram de seguir os sumos sacerdotes, os mestres, os fariseus, e começaram de fato. Muitos creram, muitos acreditaram no verdadeiro poder do Filho de Deus, ele sendo a vida plena, dando luz e salvação àqueles que precisam. Por fim, meus queridos irmãos e irmãs, neste belíssimo evangelho de hoje, o fato, né, da unção na cidade de Betânia nos revela a identidade e também a missão redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali, com um gesto simples e humilde de Maria, que ao ungir aos pés do Senhor, com aquele precioso perfume caro, é um gesto que nos antecipa a sepultura e expressa toda a adoração da comunidade diante do Filho de Deus, que ali cumpre a obra da salvação mais uma vez. Por isso, esse ato de entrega íntima e profunda nos diz que Judas já está com um firme propósito de trair Jesus. Ou seja, Judas, ele rejeita no seu coração o projeto de Deus por causa do seu individualismo, do seu egoísmo, mas Deus, mais uma vez, age. Mais uma vez, o poder de Deus é superior ao pecado, é superior a todo. E Maria, ela representa todo o povo, toda a comunidade que, quando unge os pés do Senhor. E mais tarde nós temos o episódio da última ceia, que é o próprio Senhor, né, que vai lavar os pés dos seus discípulos, ou seja, Jesus ali no lava-pés, na última ceia, ele vai fazer esse lindo gesto, ele vai se colocar à condição, vai se colocar à disposição da comunidade. Então ali, Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos um a um, e essa narrativa nos apresenta que Jesus, ele de fato é o servo sofredor, aquele que veio ao mundo entregar a sua vida, e ali, no fato da sua morte de cruz e ressurreição, inaugura a libertação dos pecados e a redenção para toda a humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.